E aí, minha galera, estou de volta para mais um artigo da Constituição Federal. Hoje eu vou explicar para você o artigo 154. E aí, veja, eu vou continuar a explicação de ontem, quando eu falava sobre os impostos que a União pode cobrar. Você que assistiu o vídeo de ontem, você percebeu que eu disse que a União pode cobrar 7 tipos de impostos, ok? Nós falamos do IE, nós falamos do IG, do II, nós falamos do IO, IP, IP e do IR, ok? Show de bola? Legal. Mas aí você tem que lembrar que no artigo 154, a Constituição autoriza a União cobrar impostos residuais, artigo 154, inciso 1, impostos residuais, e lá no artigo 154, inciso 2, está a competência da União para cobrar o imposto extraordinário de guerra. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode cobrar impostos extraordinários, é o famoso IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Então, além de todos aqueles impostos que eu ensinei para você ontem, além de todos aqueles 7 impostos, lembre-se que a União está autorizada a criar impostos residuais, ok? E criar imposto no caso de guerra. E lógico, na medida que for cessando os efeitos da guerra, esse imposto tem que ir acabando, já é uma determinação constitucional, ok? O imposto residual, querido, é o seguinte, ó, a Constituição estabeleceu 7 impostos para a União e eu falei para você quais são os 7 impostos ontem, perfeito? Show de bola? Legal. A Constituição estabeleceu 3 impostos que podem ser cobrados pelos estados e 3 impostos que podem ser cobrados pelos municípios. Então fica assim, ó, 7 impostos que a União pode estabelecer no artigo 153, 3 impostos que os estados os estados podem cobrar e 3 impostos que os municípios podem cobrar. Então, juntando tudo isso aí, dá 13 tipos de impostos. Ó, fora esses 3 impostos, a União pode criar ainda outro tipo de imposto, que é o chamado imposto residual. Aquilo em cima do que não foi estabelecido algum imposto, a União pode criar por meio de lei complementar. É mesmo, Paulo? Me dá um exemplo. Ó, vocês percebem que hoje não existe imposto sobre a propriedade de animais, IPA, imposto sobre propriedade de animais. Alguns países na Europa tem, mas Brasil não tem imposto sobre propriedade de animais. Gente, esse é um imposto que a União eventualmente poderia criar por meio de lei complementar, usando a sua competência residual estabelecida no artigo 154, inciso 1. Se ligou no movimento? Existe imposto sobre propriedade de imóveis, imposto sobre propriedade de imóveis, como carro, mas não existe sobre a propriedade de animais. Não? Existe IPVA, existe IPTU, mas não existe IPA, Imposto sobre Propriedade de Animais. Já pensou se você tivesse que pagar imposto aí por conta do gatinho que você tem? Se ligou no movimento? Então, essa é a possibilidade. Está lá no artigo 154, inciso 1. Perfeito? Então, além daqueles 7 impostos que nós aprendemos ontem para a União, temos mais 2, imposto residual e imposto extraordinário de guerra. E dentro dessa competência residual, lógico que a União pode criar vários tipos de impostos, né? Eu estou dizendo na verdade, uma competência, porque imposto residual, ela pode, por exemplo, criar não só esse imposto sobre propriedade de animais, mas ela pode criar imposto sobre a propriedade de outra coisa, imposto sobre a propriedade, sei lá, pensa em alguma coisa aí que a União consiga mensurar a riqueza de alguém a partir de determinada situação. Ela vai lá e pode fazer a instituição do imposto. A União vai cobrar imposto agora sobre o ar que você respira. Um exemplo aqui maluco. Querido, deixa eu falar uma. A União vai cobrar. Você entendeu? Então a União pode ir criando impostos e mais impostos dentro dessa competência residual. Não seria nada agradável, mas existe essa possibilidade. Beleza? Então é isso. Beijo no coração, tamo junto. A saga continua. Escreve aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, escreve aqui embaixo, eu gosto de saber de onde vocês estão assistindo. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa 7 Passos da Aprovação, ok? Ó, último recado, se você quiser receber uma bateria
uma bateria com 300 exercícios resolvidos por mim gratuitamente, eu quero que você cadastre o seu e-mail no link que vai aparecer aqui embaixo. Para você receber uma bateria com 300 exercícios resolvidos, basta você cadastrar o seu e-mail aqui embaixo. Você não vai pagar nada, mas você tem que cadastrar agora. Beleza? Cadastra, se você não receber aí, pode entrar em contato comigo que eu envio para você. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã, dia em que eu vou explicar o artigo 155. Vamos!